Dado esse problema aqui, três pontos e os ângulos, desenvolver uma síntese de posição para algumas restrições de projeto. Uma empresa de mineração deseja movimentar uma pequena plataforma vibratória através de um mecanismo de quatro barras. Ponto P é o que deve ser movido. Ele tem que estar nessas três posições, nessas angulações. Aí, restrição do projeto é vantagem mecânica. O elo de entrada deve ser a manivela. E o sistema pode possuir uma montagem cruzada. Investigar também proximidade de posição de toggle, que é quando o L3 e o L4 estão na mesma angulação em relação horizontal. E comparar os cognatos quanto ao tamanho do envelope cinemático, que basicamente é identificar a área em que o mecanismo atua, de acordo com os cognatos. Avaliar isso daí. Daí, a ideia é o seguinte: desenvolvimento do código que consegue fornecer os dados necessários para poder iniciar o mecanismo, aqui utilizando o Google Colab. Daí vamos para o GeoGebra clássico. Inicialmente a gente pode utilizar como os dados de entrada. Inicialmente podemos colocar logo os ângulos que vão ser utilizados. Os ângulos são 10, 43 e 92. Aqui são os θ 21, θ 22 e θ 23. 10, 43 e 92. Bora iniciar aqui no GeoGebra. Vamos lá. Para facilitar, TH 21, θ da reposição 1, 10 graus, Alt E. TH 22 é igual a 43, Alt E, TH23 92. TH23 é igual a 92, Alt GRE graus. Também pode utilizar, dar uma maior precisão na hora de gerar o mecanismo. Configurações, aumentar o número de casas decimais para 10. Beleza. Agora podemos adicionar L2, L3 e L4 gerados pelo código. L2 141 e alguns quebrados. L2 igual, deixa eu ver. L3 foi definido para quem está desenvolvendo o projeto. Para esse projeto foi 120, caso não esteja enganado, mas vou olhar no código. É 120. E L4 igual a 127, esse valor aqui quebrado. Ctrl C, e o ângulo de rotação do ponto P em relação ao acoplador, que é o L3, é 65 graus. L4 igual, Ctrl V. L4 igual a Ctrl V. Enter. Tem algum problema? É só dar um Ctrl Z. Ia fazer Ctrl V. Geralmente quando esses problemas tem que voltar. Dar um Ctrl Z aqui até ele voltar ao normal. Ctrl V. Pronto, deu certo. Φ é igual a 65 Alt GRE, 65 graus. E o por último Rho. Ctrl C. Rho é igual a Ctrl V. Beleza, esses dados já são suficientes. Mas ainda falta a localização dos pontos O2 e O4. Vou pegar aqui do GeoGebra. O2, coordenada X. Esse cara aqui. Ctrl C. O2 é igual. Vou aqui Ctrl V. Com 1,0 aqui por enquanto, só para não perder o dado. E a coordenada Y dele, esse daqui. Que aqui tem número complexo, por isso que tem um J do lado. Deixa eu ver. Pronto. Agora eu coloco adicionar o 4
colocar 0, 0, 0 por enquanto, só pra não perder o dado, mas chega aqui, perca a coordenada x dele, Ctrl+C, Ctrl+V, deixa eu ver outro dado, e esse daqui, Ctrl+C, Ctrl+V, beleza. Agora já temos os pontos A2 e A4. Não está aparecendo os pontos do mecanismo porque está na escala pequena, né? É só dar uma ampliada no GeoGebra e eles aparecem. Beleza. Pronto, agora inicialmente a ideia é colocar os pontos angulados em relação ao 2. A gente vem aqui, reta paralela, clica no eixo X e clica no ponto A2. ESC, usa a ferramenta círculo centro e raio, O2, e aí coloca L2. Ok. Usa a ferramenta interseção dos objetos, esse aqui e essa reta. Sei lá, ESC. Agora a próxima ferramenta a ser usada é ângulo com amplitude fixa, ponto B, ponto O2 e θ 21. Mesma coisa, ponto B, ponto O2, θ 22. E por último, θ 23. θ 23. Certo. Então ESC. Pronto. Agora esses são justamente os pontos A1, A2 e A3. Eu nomear eles A2 e A3. Pronto, pode já ocultar algumas dessas coisas só para questão de visualização melhorar, certo? Aí o próximo passo é encontrar o ponto S, na verdade, que é o ponto que vai prender o acoplador, que é o L3, ao seguidor, que é o L4, certo? Aí o próximo passo é criar um círculo de centro e raio em A1 com raio L3 e em O4 com raio L4. E assim vai conectar. As interseções são os pontos. Outra coisa é definido no problema que o sistema pode possuir montagem cruzada. Ele está dizendo que pode. Então geralmente ele vai ter que possuir uma montagem cruzada de sistema para poder ser solucionado. Aí seleciona um círculo L3, O4, L4. Beleza. Provavelmente a interseção da ferramenta de interseção vai ser um desses dois pontos aqui, deu C. Vou chutar aqui, muito provavelmente vai ser esse ponto D, a montagem cruzada. Dá um ESC. Já pode ocultar esse ponto C aqui, essa circunferência aqui também. Vou conectar esse ponto D momentaneamente. Já pode até renomear ele para S1, renomear S1. Pode ser verificado olhando a coordenada de S1 no resultado do código. Aqui é 216.70449, a coordenada X. A gente vai para S1, exatamente isso, 216.70449. E a coordenada Y, 259,4729, que é exatamente a mesma coordenada de S1. Então S1 é justamente esse valor aqui. Pronto, só repetir a mesma coisa para achar S2 e S3. Círculo centro e raio em A2 com raio L3. Pronto. Interseção. Esse cara com esse. S. O ponto E muito provavelmente é o S2. Vamos verificar primeiro se é o ponto E ou o ponto D. Pode ser verificado através do código gerado
em Python. Vamos ver aqui qual é o valor do S2. S2 é o que tem a coordenada igual a 194,23. É o ponto E, exatamente. E a coordenada x, y dele é 249,61, que é exatamente o que é abordado aqui. Então é o ponto E. Vou até renomear ele aqui, renomear S2, certo? Aí eu vou só tirar essa cara daqui. E agora, último passo para achar para S3. Círculo centro e raio em A3, S, na verdade é L3, o raio. Pronto, interseção dessas duas, S. Agora pode ser feito, provavelmente vai ser esse ponto E, o nosso S3, vamos olhar, é 141,611. 141,611. E aqui 243,927, que é o que é mostrado no E. Então o ponto E que é o S3. Renomear S3. Pronto. Momentaneamente podem ser ocultadas as duas circunferências que estão sendo usadas, tanto essa como essa. Pronto, fica só com os pontos. Pode ser ampliada aqui a questão por enquanto. E agora só conectar as três posições. O2 liga A1, A1 liga S1, S1 liga O4, O4 vai ligar S2, S2 liga A2, A2 liga O2, O2 liga, um Ctrl Z, mexi o ponto sem querer, O2 vou ligar A3, A3 liga a S3, S3 liga a O4. Ficou uma bagunça. O que é que ia ser feito? Mudar a formatação de cada posição. Posição 1, colocar na cor vermelha. Configurações, para exibir rótulo, cor vermelha. Pronto, na posição 2, colocar na cor azul. E na posição 3, colocar na cor verde. Pronto, também tirar o rótulo, tanto desse como esse. Pronto, depois é só copiar e colar a formatação. Para estilo visual, clica na barra vermelha, clica aqui, dá um ESC e faz tudo de novo pro próximo. ESC, ESC, selecionei o errado, sinal verde. Pronto, é o suficiente. Agora o próximo passo é achar os pontos P. Para encontrar os pontos P, faz um círculo de centro e raio em A, na posição 1, inicialmente, com raio Rho, Enter. Círculo de centro em A com raio Rho. O Rho vale 144. Exatamente isso. L4 vale 127. L3 vale 120. Esses são exatamente esses dados que são fornecidos. É exatamente isso mesmo. Rho um ângulo de 60 graus. Um ângulo de 65 graus. É exatamente isso. Pronto, aí vamos continuar. Vamos criar uma reta aqui entre S1 a 1.
ela só vai auxiliar para a gente utilizar a ferramenta de interseção de A com essa reta, certo? Vou já é, tirar essa reta. Essa reta como círculo não vai servir. Nesse ponto G, o que a gente vai utilizar esse ponto E aqui. Utiliza a ferramenta ângulo com amplitude fixa. Seleciona o ponto E1, A1 e ângulo de rotação é φ. Pronto. Já pode tirar, ocultar esse ponto E. E esse aqui vai ser o P1. Pronto. Ele não está sendo visualizado no momento. Exatamente o dado do problema, 250 e 120. Vamos lá. Mostra que o código está correto. E os outros pontos também devem ser correspondentes. Vou tirar esse ângulo aqui por enquanto. Basta fazer a mesma coisa para os outros pontos, para as outras posições. Aí vamos, círculo centro e raio em A2, raio rho. Pronto. Cria uma reta ligando A2 a S2, A2 a S2, interseção. Pronto. A interseção, falta selecionar a reta, criou a interseção. Vai ser esse ponto I, a interseção. Já pode ocultar essas outras ferramentas. Utiliza a ferramenta com amplitude fixa, ponto I, ponto A2, ângulo de rotação φ. Pronto. Então esse pode ocultar esse I, esse é o P2. E tem justamente a mesma coordenada do problema, 310 e 165. Certo? E o ponto S3 deve ser 285 e 245, são as coordenadas. Isso valida o código mostrando que ele está correto. Pronto, vamos, mesmo passo. Círculo de centro e raio. Aqui em A3 e raio rho. Usa a ferramenta reta. A3, S3, S, ferramenta. Exceção de dois objetos. S, pode ocultar essas outras coisas que não serão utilizadas. Ângulo com amplitude fixa. K, A3, ângulo φ. Então esse será o P3. Como pode ser visto, 285 e 255 as coordenadas. Bate exatamente com o esperado. P3. Pronto. Agora basta conectar os pontos a seus respectivos posições com a ferramenta segmento. Pronto. A1 conectada a P1 conectada a S1. A2 conectado a P2, P2 conectado a S2, A3 conectado a P3, P3 conectado a S3. Não esse. Para baixo. Copiar estilo visual. Vamos copiar vermelho conectado ao vermelho. Em posição 1. Agora vem copiar azul. Conectar no azul. Conectar no azul. Esse. E agora o verde. 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 Não esse. Não sei. Estilo visual. Verde. 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 Esse. Pronto, tá um pouco bagunçado, mas é porque ele tá mostrando a posição. Que ele vai desse vermelho aqui, posição vermelha, posição azul, segunda, posição em verde, terceira.
certo? Daí a próxima ideia é o seguinte. Aqui já finalizou, já mostrou que tá certo a síntese de transposições de acordo com aquele código e para especificar os pontos O4, O2 e os comprimentos dos elos, tendo um L3 como parâmetro livre e um ângulo φ de parâmetro livre. Daí, o que é que pode ser feito? A animação desse mecanismo para mostrar que realmente ele vai executar essa movimentação aqui mostrada na resolução. Como pode ser feito isso de forma simples? Utilizando ou dia de motor ou se não, outra forma mais rápida que eu vou mostrar adiante. Cria um controle deslizante. Eu vou chamar ele de DTH2, DTH2, na verdade é ângulo. Chama ele de DTH2. E vou colocar para ele variar de 10 a 92, que é a minha faixa de variação do meu θ2. Pronto, vamos lá no nosso θ2, vai de 10 a 92 graus, exatamente como esse cara, de 10 a 92. Daí, qual é a ideia inicial? Criar um ponto em relação horizontal que ele vai variar de acordo com esse controle deslizante. Como é que se faz isso? Eu vou reutilizar esse ponto B, que é um ponto, não cancelar porque eu estou com ferramenta ainda. Pronto, esse ponto B utiliza ângulo de amplitude fixa. Esse ponto é o ponto de interseção da reta X com aquele círculo utilizado anteriormente, que ele tem esse comprimento aqui que vale L2, L2, e ele vai ser DTH2, DTH2. Pronto. Eu vou até tirar esse ângulo aqui que não me serve. E eu vou ter esse ponto B' que eu vou chamar de ponto A. Renomear ponto A. Pronto. A próxima ideia, faz um círculo com raio aqui em A, L3, e vou reutilizar o círculo com raio em O4, L4. Só vou exibir ele aqui, que é esse cara, e fazer um círculo de centro de raio em A de raio L3. A interseção entre os dois vai ser um ponto S que vai ficar se movimentando. ESC, ferramenta de interseção, esse círculo com esse círculo, ESC. Aí esse ponto aqui que é um ponto M, vou até girar ele, vai mostrar que ele está se deslocando. Esse ponto M vai ser o ponto S, que eu vou mudar o nome dele. Se ele aqui também de interseção, eu vou tirar. Daí pode ser feito, ou também acontece ponto B que não serve mais no momento. Ponto B não tem serventia para ele. Vou alterar esse nome desse ponto M para S, renomear ponto S. Ok, vou só conectar logo alguns segmentos. O4 ficar preso a S e S vai ficar preso a A, assim como A fica preso ao 2, certo? Pode tirar esses círculos aqui por enquanto. Esse círculo também em centro e O4 pode ser ocultado. No momento não tem muita serventia para ele. Pode ser feito também tirar os rótulos desses novos segmentos criados. Só para melhorar a visualização. E certo. Não é esse. Tem isso aqui, o que está faltando aqui para esse mecanismo aqui é o ponto P. Como é que cria ele? Círculo de centro e raio, com centro em A e raio U. Cria uma reta entre A e S. Ponto S, ponto A, interseção entre esse círculo
essa reta ESC. O ponto N não vou utilizar, e esse ponto M também não vai ter muita importância no momento. Eu vou tirar esse círculo logo também. Próximo passo é fazer ângulo dado com amplitude fixa. Ponto M, ponto A, ângulo φ. Pronto, aqui temos esse ponto M'. Esse ponto M' vai ser o ponto P. Vou renomear ele ponto P. Certo, agora é só unir os pontos. Esse ponto M não tem serventia. Cancelar. ESC. Só unir os segmentos agora. Ponto S, ponto P, ponto P, ponto A. ESC. Por enquanto tá bagunçado, mas vai ficar um pouco melhor quando ele estiver animado. Da ferramenta de copiar estilo visual, copiar o estilo de segmento e colar nesses outros dois. Bom, tá pronto o mecanismo. Pode ver que ele vai da posição 1 até a posição 2, a 3 na verdade, que foi especificado para o problema. Aí como faz para animar ele? Vou aqui, só mudar alguma configuração que ele está oscilando, mudar para crescente. Na verdade ele pode ficar oscilando, não vai ter problema nesse quesito aqui. Configurações, pode manter ele oscilando. E aqui a animação. Aí percebe-se que ele está fazendo exatamente o que foi planejado para ele, levando do ponto 1 até o ponto 2 com a determinada angulação da manivela, e está numa posição cruzada, certo? Como se pode ver, também é possível aumentar a velocidade dele utilizando aqui é a velocidade aumentada em 2 vezes. O mecanismo está fazendo exatamente o que foi planejado para ser feito. O próximo passo será fazer diagrama de Cayley para desenvolver mecanismos cognatos, que são outros mecanismos que também vão fazer essa mesma trajetória do ponto P. Isso vai ficar para outro vídeo.